quais são os pontos a serem observados no Salmo 40? O que a gente deve olhar nesse Salmo para trazer para a nossa realidade? Às vezes a gente lê um texto e diz assim: esse texto não tem nada a ver comigo, esse texto não fala com a minha vida, eu não me vejo nesse texto, eu não olho a minha condição dentro desse texto. Por que as pessoas insistem em querer ficar comparando a nossa vida com a Bíblia? Porque a Bíblia está retratando a nossa realidade em condições específicas, só que às vezes a gente não quer ver. E eu não querer ver não significa que não está comparando, não está retratando, não está mostrando. E eu tenho que estar atento para poder receber a direção e mudar de vida. Eu vou mostrar para você o que o salmista fez para ele poder sair do poço dele, do charco dele, da lama dele. E o que nós vamos fazer para sair da nossa? Às vezes a gente julga que está de pé, mas a lama está dando no joelho, a lama está dando no pescoço, e a gente acha que está de pé. Por que está de pé? Porque consegue ler a Bíblia, consegue vir no culto, consegue fazer alguma coisa, mas está cheio de lama. A mente tem lama, o coração tem lama, as mãos têm lama, os pés têm lama, está todo enlameado e está achando que está limpinho. Ou seja, eu passo aquele perfume agora, que tem os perfumes da árabe, né? Eu passo o perfume árabe e saio todo cheirosão. Mas como é que o meu perfume, da essência que eu sou, está subindo diante de Deus? Como é que ele está subindo? A Bíblia diz que Sodoma estava exalando mau cheiro diante do Senhor. Pecado exala mau cheiro. Deus retratou no livro de Isaías o pecado como fezes, e não fezes de animal, mas fezes de gente, que é a que fede mais. Foi assim que Deus retratou a condição do pecado, tá? Então, quais são os pontos a observarmos? Eu queria aqui refazer a leitura do versículo 1 para a gente examinar, tá? O verso 40, versículo 1, o que ele diz? Ele diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Por que Davi espera com paciência? Diferente de quem está travando uma batalha contra alguém, diferente de quem está travando uma batalha contra uma situação, diferente de quem está travando uma batalha contra o mundo espiritual, Davi está travando uma batalha contra si mesmo. Por quê? Por causa do seu pecado. Isso aqui é a condição espiritual ou pecaminosa que Davi se encontrou. Então ele não tem como acelerar o passo, ele não tem como reagir, ele não tem como sair sozinho de lá, ele não tem como ter uma atitude que lhe tire por conta própria daquela situação. Então ele tem que fazer o quê? Esperar com paciência. Sabe aquela pessoa que está em dívida e sabe que está em dívida, tem consciência que está devendo, aí ela vai bem devagarzinho, pianinho, calado, sem falar nada, porque ela sabe que está devendo. Era mais ou menos assim que Davi estava. Ele sabia que estava devendo, ele sabia que tinha pecado, ele sabia que estava enlameado, e por isso ele não vai se opor, ele não vai resistir, ele não vai reclamar, ele não vai murmurar, porque o tempo era necessário esperar. Uma coisa é quando você não está em pecado, você se sente dono da razão. Observou que todas as vezes que a gente fere alguém, que a gente maltrata alguém, que a gente fala mal de alguém, é quando a gente tem razão. Olha para o seu irmão e diz assim: você ter razão pode se tornar um perigo para você, porque você pode aproveitar da tua razão para maltratar pessoas. A gente aproveita que as pessoas estão erradas e que a gente está certo, e nós descemos o borracho. Prestou atenção? É assim ou não é? É desse jeito, porque nós temos razão. E quando você não tem razão, alguns se excedem, alguns se exaltam, mas aqueles que têm consciência, normalmente, quando tem razão, eles ficam calados. Quando tem consciência, porque sabe que hoje eu posso ter razão, amanhã eu posso não ter. E o horário que eu não tiver razão, e eu me exaltei sobre aqueles em quem eu tive razão, eles podem se exaltar sobre mim também, simplesmente para me pagar na mesma moeda aquilo que eu fiz. Então, em nome de Jesus, com a sua razão, se contenha, se segure e não se exalte, nem mesmo em cima dos seus filhos, quando você tiver razão. Fica ligeiro com a sua razão, viu? Fique esperto, para você não se exaltar, depois colher fruto amargo, porque você não pensou. Você simplesmente olhou: eu estou na razão, eu estou certo, eu estou tendo uma conduta irrepreensível, portanto, eu vou cobrar. E às vezes é assim que a gente age. A gente age como legalistas, porque temos razão, viu? E tem gente sendo maltratado, porque às vezes a gente vai com esse sentimento de que eu tenho razão, e às vezes eu perco essa razão e continuo achando que tenho, e vou pisando, vou maltratando, vou dizendo, vou fazendo, e o negócio vai pegando. Chega uma hora que talvez alguém não aguenta mais a sua razão, viu? Aí pode falar alguma coisa desagradável para você, pode querer fazer alguma coisa com você. Então é melhor ter cuidado nessa parte, quando a gente tem razão. O salmista aqui não tinha razão. E o que está acontecendo aqui?
Ele sabe que não tem razão, então ele vai esperar com paciência, sem reclamar, sem murmurar, sem falar nada. Por quê? Porque ele está na lama, não é porque pelejou uma batalha e caiu. Ele está na lama, não é porque estava defendendo a fé, escorregou e caiu. Ele está na lama, não é simplesmente, presta atenção, porque ele se opôs a um falso ensino. Ele quis defender um profeta, não é por isso que ele está na lama, porque ele caiu com uma mulher. E ele sabe que aquele momento é o momento do silêncio de Deus. Ore, jejue, leia sua Bíblia e vigie para não cair. Porque normalmente a gente desiste da fé quando entramos no silêncio de Deus. Quando Deus se cala diante das nossas más obras, a gente entra em desespero e muitos de nós preferimos sair da presença da igreja, de onde quer que você esteja, porque você não aguenta, nós não aguentamos o silêncio de Deus. Davi está no